Bom, são 14h22. Acredito que estamos em condições de começar com a nossa atividade. Pese embora que, nesse preciso momento, das três preletoras, temos aqui as duas já ligadas. Está-se à espera da doutora Ana Cardoso, que ainda não está ligada, mas acredito que a qualquer momento, a qualquer altura, possivelmente estará ligada. Em princípio, gostaria de saber, junto dos que estão aqui presentes, se o som está a chegar em perfeitas condições. Se tiver o som em perfeitas condições, é só levantar assim a mão para eu ter a certeza. Tá bem. Muito obrigado. Chamo-me Carlos Gomes Ngondi Sukami, sou o administrador delegado, portanto, do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, Bélgica, Luxemburgo. E é uma honra para mim, esta tarde, portanto, animar ou moderar esta tertúlia. E também gostaria, em meu nome pessoal e em nome da nossa instituição, desejar as boas-vindas a todos quantos se dignaram estar presentes nessa atividade, participando diretamente nessa atividade. É bem verdade que estamos numa situação um bocado delicada, derivada à pandemia do Covid. Podíamos estar numa mesma sala, podíamos estar num só sítio, abordando aspectos ligados com a nossa nação, mas, infelizmente, temos essas limitações devido à situação pandêmica. Mas também, hoje a tecnologia nos permite, mesmo à distância, podermos falar, podermos nos reunir. Então, nesse contexto, primeiramente, gostaria de saudar-vos e desejar-vos um bom final de semana. Não é fácil um sábado, uma hora como esta, estar ligado a essa reunião, porque sábado é o dia da fungada, sábado é o dia dos encontros familiares, é um dia de passeio, mas se as pessoas, ou se os meus compatriotas entenderam que tinham que estar aqui conosco nesta estrutura, então é um motivo de alegria, é um motivo de orgulho para nós. Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos diretamente dar início à nossa tertúlia. Mas antes de mais, gostaria, se calhar, porque essa nossa atividade, independentemente de ser uma conversa, um diálogo, mas também tem o lado pedagógico. É bem verdade que alguém perguntou-me, mas, Carlos, o que é isso, tertúlia? Bom, pronto, tertúlia é uma frase, é uma palavra, não é? Portanto, em termo figurado, significa um encontro, uma reunião, uma conversa informal. Portanto, uma reunião de família, uma reunião, um encontro, uma conversa entre amigos, sem formalidade, portanto, sem protocolo, sem uma estrutura bem definida, portanto, isso é tertúlia. Alguém também perguntou-me sobre Patrício. Patrício, em termos português corrente, é um conjunto de cidadãos ou gente da mesma comunidade, do mesmo país. Portanto, os Patrícios são compatriotas. Portanto, era só para dar uma ênfase, tentar explicar essas duas palavras. Portanto, tertúlia é uma atividade informal, é uma conversa informal entre amigos, entre irmãos. E Patrício tem a ver com os naturais ou os que provêm da mesma pátria, da mesma terra, ou, portanto, vivem na mesma comunidade. Então, portanto, era essa ênfase, essa pequena, se calhar, explicação que se podia dar relativamente à expressão que nós usamos no nosso flyer e nessa nossa atividade. A programação desta tarde aqui, antes das preletoras tomar a palavra, vamos dar a palavra à senhora Sônia para que possa, de facto,
tanto ler ou apresentar um ponto prévio, tanto a posição do núcleo da Fundação Antônio Agostinho Neto, cá na Bélgica, relativamente a esse tema, que é crise, riscos e gestão de mudança. Portanto, a dona Sônia vai fazer essa leitura, depois vai se apresentar às preleitoras, as três. Prevemos 3 arguentes que vão fazer alguns depoimentos, atendendo às suas atividades socioprofissionais, nesse caso, o João Limier, o senhor Tandu Garcia e o senhor Arthur. E, por fim, vamos, portanto, terminar com algumas conclusões dessa nossa atividade. É só para ter, portanto, em mente que essa atividade insere-se numa série de atividades que o núcleo vai realizando no âmbito ou no contexto do programa do Centenário Antônio Agostinho Neto. É do vosso conhecimento que o próximo ano, 2022, o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, que é o nosso patrono, se tivesse em vida, faria 100 anos. Então, é motivo de orgulho, de alegria para nós angolanos. Então, como o dia 17 de setembro sempre é comemorado com pompas e circunstâncias, do próximo ano vai ser ainda mais porque vai assinalar o centenário, ou os 100 anos do saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto. Então, nós vamos, conforme já apresentei a nossa programação, vou diretamente passar a palavra à administradora adjunta do núcleo, Dr. Antônio Agostinho Neto, a doutora Sônia Breno, para tecer algumas considerações relativamente ao nosso tema. Tem a palavra, dona Sônia. Sim, muito boa tarde. Espero que me estejam todos a ouvir bem. Com licença, dona Sônia, há um micro que está a fazer muito barulho, acho que é do senhor Raul CPI. Está a incomodar. Exatamente, agradecemos se pudessem fechar os micros. Não sei se... ok, acho que agora estamos bem. Muito boa tarde a todos, digníssimos membros da comunidade angolana e da diáspora em geral, e aos residentes do Reino da Bélgica e do Grão-Ducado do Luxemburgo em particular. Caríssimos compatriotas, angolanos e amigos de Angola, minhas senhoras e meus senhores, apraz-me hoje, em nome do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, Bélgica-Luxemburgo, mais conhecido como Lufam Belux, cumprimentar e desejar os votos de boas-vindas e uma excelente videoconferência a todos os que se dignaram responder ao nosso convite. É de salientar que a realização desta megaconferência, subordinada ao tema Crise, Riscos e Gestão de Mudanças, surge numa altura tão complexa e oportuna, considerando a situação pandémica provocada pelo Covid-19 que assola todo o mundo. A promoção deste evento é o cumprimento de uma série de tertúlias, mesas redondas, palestras e discussões guiadas no âmbito do nosso projeto Net Forever, ou seja, um conjunto de atividades que visam celebrar o centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto, a assinalar em setembro de 2022. Nos últimos meses, vivemos uma crise sem precedentes de saúde global. O mundo está num frenesim e todos estão a avançar como podem, enfrentando uma nova forma de vida e enfrentando as tragédias humanas e económicas que estão a se desenrolar. O Lufam Belux, como instituição filantrópica, obviamente não pode passar este período complicado sem dar a ele toda a atenção que merece. Em particular, temos que colocar os holofotes no setor social e sua grande importância, fazendo um balanço das lições que poderemos tirar desta crise e como poderemos antecipar esse tipo de fenómenos. O termo chinês para a palavra crise, Wenjin, fala de duas coisas, risco e oportunidade, ou seja,
crise é igual a risco mais oportunidade. O ser angolano já demonstrou a sua bravura ao encarar com realismo as várias crises, quer passadas, quer atuais. A diáspora angolana não pode ficar à margem. Antes, deve assumir a crise, ultrapassar os riscos e gerir as mudanças. Pois atravessar a crise, longe da sua terra e dos seus entes queridos, é melindroso. Porém, entronizar o logograma chinês para a crise urge mesclar as noções de risco e oportunidade. Estamos finalizando o ano 2021, com muitas suposições e expectativas e poucas certezas sobre a dimensão do que realmente foi ou será a crise gerada pela pandemia de Covid-19 para as pessoas e para as famílias. As consequências provocadas pela pandemia e pelo isolamento social, nunca vividos pela população mundial deste século, trouxeram mudanças que perpassaram as fronteiras, sendo considerada a pior crise dos últimos 100 anos. Desde o início do atual surto do coronavírus, causador da Covid-19, houve uma grande preocupação diante de uma doença que se espalhou rapidamente em várias regiões do mundo, com diferentes impactos. Dentre as medidas optadas pelas autoridades sanitárias em várias partes do mundo para conter a rápida escalada do contágio da Covid-19, destacam-se o isolamento social, o uso de máscaras, distanciamento social e higienização frequente das mãos, que atualmente fazem parte da nossa realidade. Estas e tantas outras medidas, no entanto, impõem às pessoas uma mudança radical no estilo de vida. Somando-se ao medo de ser contaminado, à impossibilidade do contato físico, entre outros fatores, a situação acaba trazendo transtorno também à saúde mental da população. Para nós angolanos, não é nada fácil deixar de se abraçar, de se tocar. É difícil mudar comportamentos, mas precisamos nos policiar para evitar os abraços e os beijinhos. A primeira reação é de stress agudo, relacionado com a pandemia que ocasiona uma circunstância súbita e inesperada. O foco da apreensão é o medo de ser contaminado, o que não difere muito de situações traumáticas como um desabamento de terras ou um terremoto. A epidemia é, portanto, um forte fator de stress e depressões, que por sua vez é fator causal de desequilíbrios neurofisiológicos. O outro efeito da epidemia está relacionado com o confinamento compulsório, que exige uma forçada mudança de rotinas. Nesta fase são comuns as manifestações de desamparo, tédio e raiva pela perda de liberdade. É uma reação de ajustamento situacional, caracterizado por ansiedade, irritabilidade e desconforto em relação à nova realidade. Estas reações são inesperadas e preocupam do ponto de vista da saúde mental quando passam a afetar a funcionalidade do indivíduo. É uma das consequências dessa realidade desoladora. Está relacionada com as possíveis perdas económicas e afetivas decorrentes da epidemia. As pessoas confinadas encaram perdas económicas importantes. As pessoas que forem internadas passam uma experiência traumática, principalmente aquelas que exigem intubação e tratamentos intensivos. Elas têm uma experiência próxima da morte, sendo as sequelas mais importantes a depressão e o risco de suicídio e o desenvolvimento posterior do stress pós-traumático. O sistema dinâmico da gestão de riscos corresponde perfeitamente à planificação da prevenção, ou seja, exige medidas de prevenção, as quais são determinadas sob base de uma análise de riscos, baseada também ao nível participativo do indivíduo, e tem como 3 objetivos: evitar os riscos, evitar os estragos, limitar os estragos. Mas como identificar e gerir os riscos numa problemática como a Covid-19?
As novas medidas de segurança vêm sendo capazes de modificar significativamente o comportamento da população mundial em relação a todas as rotinas, como o trabalho, a gestão familiar e a atividade física. Assim, têm sido diferentes tipos de adaptabilidade em todas as áreas, como nos negócios, na educação, no modo como as pessoas se comportam, decidem e são forçadas a se adaptar frente ao contexto atual. Entretanto, os impactos da pandemia da Covid-19 e as suas medidas de controle são incertos e ainda nada mesurados. Assim, diante da relevância da temática no contexto atual e da insuficiência dos estudos, emerge a seguinte questão de discussão: como encarar a crise, evitar os riscos e gerir as principais mudanças ocasionadas pela Covid-19? Sob a ótica dos cidadãos angolanos, em geral, e na diáspora em particular. Eis o debate, e assim vamos começá-lo. Participem todos, não hesitem em intervir. Eu sei que esta videoconferência está a ser divulgada em português, mas se houver alguma questão, solicitem, participem mesmo em francês. Iremos, dentro do nosso possível, fazer a tradução e pronto, está lançada a discussão. Doutora Sandrina, não sei se quer começar a sua intervenção. Uma boa tarde. Sim. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Não sei se há uma questão antes de eu começar. Pronto, é assim, nós, depois de ouvirmos atentamente o ponto prévio, a narrativa, portanto, ou a posição do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto relativamente ao tema, então vamos introduzir as preleitoras, não é? Temos 3 preleitoras. Temos a primeira preletora, que é a doutora Sandrine. Portanto, o nome completo é Kangi Godelive Sandrine Caristo. Portanto, ela é belgo-angolana, nascida em França, em Paris, e, portanto, é casada, mãe de 2 lindas meninas. Portanto, isso tudo está na minha apresentação, por favor. Exatamente. Então, dispenso a apresentação, porque é uma pessoa já conhecida, trabalhou muito com o embaixador Chicote, principalmente na questão da interpretação, a quando das atividades da embaixada. Então, tenha a bondade, a doutora Sandrine. Muito obrigada. Então, tenho 10 a 15 minutos, acho eu. Sim, sim. Posso partilhar o meu ecrã? Esteja à vontade. Não tenho direito, acho eu. Pode me dar esse direito? Peço já desculpa porque o meu português não é mesmo assim perfeito. Acho que agora podes. Estás à vontade? Sim, Agora podes. posso? Sim, posso. Voilà. Partager. Todo mundo vê o meu ecrã? Sim? Tá bom? Pelo menos eu vejo. Acredito que todo okay. mundo está em Ok, então vou começar para explicar um pouco, porque se calhar as pessoas vão dizer que ela tem um sotaque diferente, ok? Eu falo francês, principalmente, e aprendi o português por amor do meu país, porque é assim um laço com a minha cultura, com o meu país, e, portanto, pode haver assim alguns erros, então vão me desculpar, por favor, ok? Então, como o pai, como costuma chamá-lo, o pai Carlos acabou de dizer, meu nome é Kangi Godelive Sandrine Caristo, e quem eu sou? Sou uma
jovem, belga angolana, e nascida em 1988, e sou de uma família de 6 filhos. E eu sou a quarta, e os meus pais são natural de Mbanzakom, os dois. E eu nasci cá na França, quando a minha mãe vem passar férias e acabei por nascer cá. E então fiz aqui toda a minha escolaridade. Portanto, não estudei em português, não sabia ler, não sabia escrever, nada, fiz tudo em português, em francês aqui, mas falávamos português em casa. É assim que eu tinha um pouco essa noção de português e tirei um mestrado em 2013 em comunicação e comunicação das organizações e tive também uma oportunidade de fazer um mestrado, um semestre em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa. Eu sou casada desde 2017, meu marido Júnior, e temos 2 filhos, Anael, 3 anos, e Joaquim, 1 ano. E atualmente trabalhei 6 anos como gerente de projeto em comunicação e eventos, e agora trabalho na comunicação na Mutualidade Cristã cá na Bélgica e sou responsável pelo gerente do projeto de marketing para a região de Bruxelas. Eu sou também cristã e trabalho na juventude desde a minha adolescência e gosto muito e tornei-me missionário numa associação também, onde trabalho com meu marido. E como eu disse também no início, eu sou apaixonado pelo meu país e envolvi-me em várias associações e movimento angolano e em 2019 trabalhei com a embaixada na apresentação e na interpretação do embaixador Jorge Chicote durante a cerimônia do 44º aniversário da independência da Angola. Agora, para abordar esse tema de crise, riscos e gestão de risco, quando essa crise começou, qual era o meu estado? Porque acho que a crise e a maneira, os desafios vão ser à medida do estado em que nós estávamos quando isso aconteceu, porque alguns estavam sem trabalho ou com trabalho e perderam trabalho, então os desafios foram diferentes, como eu diria, diferente ao nível do estado das pessoas. E eu, pessoalmente, eu estava grávida de 10 semanas, de meu filho Joaquim. Portanto, fui diretamente identificada como uma pessoa em risco e sofri muito da solidão, porque eu trabalhei de casa, até hoje, quase 2 anos que eu trabalho em casa. E estava com a minha filha, que na altura ainda tinha 2 anos, e foi mesmo muito difícil não ter muito contato com os adultos, falar mesmo com adultos. Com a criança é diferente. O meu marido, o trabalho não permitia que ele trabalhasse de casa e ele ia no escritório, portanto, eu ficava muito sozinha e isso ocasionou muito estresse para mim. Acho que não só para mim, mas é mesmo uma problemática geral que essa crise generou. E quais foram os desafios e as segunda, terceira ondas e tudo como nós sabemos? O fato que o fim da crise não pode ser definido nos levou a adaptar nosso estilo de vida à crise. Economicamente, houve mesmo muita crise porque há pessoas que perderam o emprego deles. Eu, graças a Deus, a minha área não foi uma área que foi mesmo atingida pela crise, portanto eu não perdi o meu emprego, o meu marido também não. Mas muitas pessoas à nossa volta perderam o trabalho e isso ocasionou mesmo uma crise na maneira de viver, de encarar a vida dia em dia,
comprar comida, tratar das coisas das crianças que não podiam mais ir na escola e devia comprar um computador. E o fato que a economia foi parada ocasionou mesmo uma crise e também uma nova maneira de economizar, porque o futuro não é conhecido, não sabemos onde que nós vamos, não sabemos quanto tempo é que a crise vai demorar. Portanto, isso foi mesmo, acho, o primeiro impacto dessa crise, além do fato de ser uma crise de saúde. Socialmente também, os eventos da vida mudaram. Eu estava grávida e toda a minha gravidez passei sozinha, quase com meu marido e as pessoas mais chegadas da minha família. Os casamentos, as viagens, isso tudo foi mesmo muito impactado pela crise. Espiritualmente também, porque foi uma crise também espiritual, porque a fé das muitas pessoas foram postas à prova, porque todo mundo estava com, sei lá, medo dessa crise que era nova, que não conhecia, que matava também muita gente. E politicamente impactou também nossa higiene. Já disse isso, mas muito estresse e irritabilidade das pessoas porque não tem dinheiro, o futuro está mesmo incerto, incerto, inseguro, e também essa perda de liberdade, que foi mesmo um problema também para mim, porque eu faço muita atividade e isso tudo foi parado de uma vez e era mesmo um desafio. Como é que esse tempo todo que agora nós temos a ficar em casa, quase não poder fazer nada, como é que vamos gerir esse tempo todo? Temos mais tempo, mas menos liberdade. Portanto, ocasiona mesmo um estresse, uma maneira, até que muitas pessoas começaram a fazer atividade criativa, tipo cozinhar, fazer bolos, fazer pão, foi o meu caso, por exemplo. E também dos desafios dessa crise foi também a saúde mental, porque a solidão, eu tenho sorte, mas todo mundo não, de ser acompanhado, de ser com a família, e a pessoa que viveram isso mesmo muito de uma forma na solidão. Isso também ocasionou muitos problemas de saúde mental, especialmente nos estudantes, que foram mesmo muito atingidos pela essa crise desta forma aqui. Mas quem diz crise, e a dona Sônia diz também oportunidade, porque nós temos sempre uma maneira de adaptar, de nos adaptar nesta crise, e a crise também abriu novos horizontes de possibilidades. Podemos falar de serviço de entrega, restaurantes, empresa de buffet, há também a criatividade, boom nas redes sociais, os challenges, novo tipo de serviço com entrega, nova forma de evento mais intimista, e também movimentos de solidariedade, que também nasceram desta crise, porque afinal estávamos todos numa mesma situação e com as mesmas restrições, e isso deu mesmo movimentos de solidariedade muito inovante, se eu posso dizer isso desta forma. Então, qual a conclusão que eu posso tirar? Acho que a crise ainda está longe do fim, mas podemos ver e notar que desde o início podemos ver que o mundo todo mundo, o ser humano acabou por instintivamente adaptar-se às mudanças. E acho que ainda vamos continuar, porque há várias ondas que estão previstas, e acho que vamos continuar a adaptar. Enquanto angolana, em relação a meu país, eu trabalho também com jovens angolanos que estão a desenvolver serviços de entrega ou de transporte para poder
encarar esses desafios de falta de liberdade, falta de poder viajar ou fazer viajar as mercadorias. E eu vi também essa vontade de não ficar parado por causa da crise, mas desenvolver meios, desenvolver atividade que vai poder responder e vai também se adaptar a esta crise. Muito obrigado pela atenção e Muito obrigado, Sandrine, pela brilhante tanto exposição que acaba de nos brindar. No entanto, somos, de facto, do meu lado pessoal, não é? Estupefacto e entusiasta ao mesmo tempo de ouvir a tua experiência, que é uma experiência, acredito que, muito rica, e essa abordagem, de facto, como pontapé de saída nas três coletoras, faz com que nós possamos encarar o futuro com optimismo, pese embora a crise, pese embora os riscos e as mudanças que se foram operadas nas nossas vidas. Há dia tive uma pequena discussão com a dona Sônia, na qual falava que, pronto, nós como angolanos, membros da diáspora, estamos sujeitos a uma dupla mudança. Uma dupla mudança por quê? Porque, primeiro, é que temos que mudar o nosso comportamento e nossos hábitos, atendendo à cultura, atendendo os hábitos e os costumes desse país onde nós emigramos. Portanto, nós tínhamos uma certa maneira de encarar as coisas, se calhar em África, em Angola, e aqui temos que ter uma outra e integrar e nos adaptarmos. Portanto, essa é a primeira mudança. E depois vem a segunda mudança que o Covid trouxe. Então, estamos sujeitos a uma dupla mudança. Pese embora que a Sandrine nasceu cá, já talvez não encara com muita, digamos, com muitas dificuldades as primeiras mudanças de adaptar-se, mas, no entanto, a sua intervenção foi tão brilhante e continuo a desejar sempre muita felicidade para ti, muitas luzes e que Deus continue sempre a iluminar os teus caminhos. A nossa segunda palestrante, que é a doutora Ana Cardoso, está a ter dificuldade de entrar. Até aqui, ela não consegue entrar. Quem tiver possibilidade de falar com a Ana Cardoso, envia-lhe o link, envia-lhe, porque já tentei mandar, mas pronto, ela está complicada. Então, nesse caso, vamos passar na nossa outra preletora, que até, inclusive, dispensa também a apresentação, é a nossa mamã. Portanto, se foi na universidade, íamos chamar de doyen, porque ela está cá na Bélgica há muitos anos, é uma pessoa com uma longa experiência em termos do associativismo. Ela, de facto, responde pelo nome de Lusecubanza Macaya Honorina Kanda. Portanto, ela é natural de Quinzal, Quibocolo, na província do Uís. Portanto, fez seus estudos normalmente na República Democrática do Congo, primário como secundário. É licenciada na Universidade Livre de Bruxelas, primeiro pela Universidade de Maria Nguabi, depois fez o mestrado na Universidade Livre de Bruxelas, em Psicologia. Ela é presidente da Associação das Mulheres daqui da Bélgica, que é a Alegria, e também, portanto, faz parte de uma série de instituições, quer europeias, como angolanas, e eu acho que com ela é que vou diretamente ceder o lugar, dar a palavra, para poder fazer a sua intervenção. Então, Mamã Honorina, tens a bondade, tem a palavra, faz favor. Estou? Sim, sim. Estou? Tá bom. Vou começar então. Sim, mas não temos a imagem, tem que ligar o vídeo. O vídeo. É a assim? câmera aí do vídeo.
Estamos a Não? ouvi-la, mas não temos a sua imagem. Ah, é isso. Como é que for feito? Agora sim. Tá Exato. bom? Agora sim. Tá bom. Se puder fixar o coisa, a imagem, estar mesmo dentro do quê? Porque está ao lado. É assim? Está a melhorar, sim. Tem que estar mesmo no meio do que da imagem, sim. Exatamente. Muito obrigado. Está? Sim, podemos continuar. Tá bom. Primeiro, boa tarde a todos. Peço desculpa, porque eu vou falar em francês. Já conheço a minha biografia, estudei muito fora, falo mesmo português, mas eu quero falar em francês. Você pode ter aí uma pessoa para traduzir em português. Eu sei que Tá bem, o pode falar português em francês, pode falar em francês, depois a dona Sônia vai fazer um resumo das principais muito intervenções. obrigada. E no final, quando acabar, ela vai Muito bem. dar a conhecer as pessoas o essencial. Muito obrigada. Respeito que a língua portuguesa é a língua de comunicação dos angolanos. Mas quero não falar em francês, para exprimer muito bem. Esteja à vontade. Bon, oui, je commence par féliciter le thème, parce que c'est un thème de sensibilisation, d'éducation, comme vous avez dit. C'est un thème qui est très important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nous qui n'arrivent pas à comprendre cette maladie. Alors, ce que j'ai remarqué, tout d'abord, bon, je remercie aussi parce que je félicite qu'il existe un groupe ou une association au nom de Dr Agostino Neto. Parce que Dr Agostino Neto fut le premier président de l'Angola. Donc, c'est une figure que nous ne pouvons pas oublier dans notre histoire. Alors, vous existez, en tout cas, je vous félicite. Alors, concernant les thèmes posés, c'est un thème qui m'a semblé un peu flou au départ. Il fallait voir le sous-titre qui complète le thème principal pour comprendre le pourquoi. Alors, il s'agit ici de crise, risque et gestion des changements provoqués par la COVID-19. J'ai compris ça après, qu'il s'agit de la COVID-19. La maladie de COVID-19 est une maladie à coronavirus 2019 ou COVID-19 provoquée par coronavirus SARS-CoV-2. Elle est apparue le 16 novembre 2019 à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine centrale, avant de se propager dans le monde. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a alerté la République populaire de Chine et ses États membres dans un premier temps, puis a prononcé l'état d'urgence de santé publique le 30 janvier 2020. Et le 11 mars 2020, cette maladie de COVID-19 est déclarée pandémie émergente, c'est-à-dire mondiale, et demande des mesures de protection essentielles. Renforcer l'hygiène préventive et limiter aussi les voyages. Les mesures qui ont été prises ont quand même provoqué des conséquences, dont des crises que personne ne peut ignorer parce que nous sommes contemporains de la pandémie et elle est encore d'actualité. Le cadre fixé, je dois vous avouer que je ne suis pas une scientifique, bien que je fais des études scientifiques, mais je ne suis pas scientifique, je ne suis pas dans les recherches.
pour révéler certaines choses ou vérités propres du domaine. Mais cela n'empêche par rapport au thème que je puisse apporter ma contribution. C'est que je pense, à vrai dire, la première fois que j'ai compris ou même j'ai pris conscience de la gravité de cette maladie, c'est lorsque le président français Emmanuel Macron a apparu à la télévision publique française pour annoncer au peuple français, je cite, « Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et il s'est déjà installé parmi nous. » Et là, j'ai compris que c'est grave. Un ennemi invisible, quel est cet ennemi? Si il est invisible. Les États ou les pays à l'échelle mondiale ont pris la déclaration au sérieux, vu surtout le rythme de contamination et des morts dues à la COVID-19. D'où les mesures qui ont été prises, dont certaines sont encore en vigueur aujourd'hui, ont provoqué et provoquent encore des conséquences non négligeables. Au niveau personnel, je peux dire que cette maladie a causé des crises et même des conséquences jusqu'aujourd'hui que je ne peux pas imaginer. Là, c'est le niveau personnel. Parce que là, niveau personnel, il y avait interdiction de se voir en famille. Mon mari et moi, nous sommes âgés. Donc, nos enfants qui sont des grands, qui ont déjà leur vie, ne pouvaient pas rentrer chez nous de peur de nous transmettre la maladie. Donc, nous étions à deux enfermés dans une maison. Et c'était grave parce que les enfants pleuraient dehors devant la fenêtre et nous dedans, on ne comprenait pas jusqu'au jour où les enfants ont dit « nous allons rentrer même si cette maladie existe ». Pour nous, en tout cas, niveau personnel, c'était très grave. Et ça a encore des conséquences jusqu'aujourd'hui. Parce que là, on ne s'est pas oublié ce qu'on a vécu. Les enfants pleuraient devant la fenêtre. Maman, on ne peut pas, on va rentrer. On ne sait pas si vous allez vivre ou quoi. On disait, calmez-vous. Les enfants achetaient à manger, mettaient devant la porte et restaient dehors. C'était un moment qu'on a vécu très difficile. Mais nous remercions quand même certains Angolais qui nous téléphonaient de temps en temps pour savoir si nous étions bien. Est-ce que ça va? Un temps, oui, je sens bien. Maman Norina, et papa. Donc, nous avons vécu ça très difficile, qui reste jusqu'à aujourd'hui. Je vais continuer au niveau économique. Sur le plan sanitaire, dans le monde entier, il y a pénurie mondiale de produits médicaux. Il y a eu pénurie de produits médicaux. Sur le plan financier, la chute de la bourse mondiale le 24 février 2020, suite à la hausse des cas de COVID-19 en Chine. Et je laisse la suite aux spécialistes financiers. Le confinement selon les pays, les pathologies et les intoxications par automédication, l'aggravation de la pauvreté, le chômage, parce qu'il y a des sociétés qui ont fermé, telles que les restaurants, le manque d'activité physique et ses conséquences collatérales jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui n'arrivent plus à marcher parce qu'ils sont restés longtemps à la maison sans rien faire. Recul des libertés, de la démocratie, ça marquait les gens qui étaient habitués à fêter. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à garder cette, disons, ce réserve-là de ne pas sortir, qui ont fêté et qui se sont contaminés. On a entendu des morts, là on peut les dire, tels qu'Amatongue, des nôtres, qui se rassemblaient même dans des caves parce qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux, et beaucoup sont partis, sont morts. L'usage accru de technologies de l'information et de la communication, exemple, l'instauration du travail et l'enseignement à distance,
ça causait des problèmes, etc., etc. Sur le plan de l'environnement, partant dans le monde, la pandémie a eu des effets positifs. Amélioration spectaculaire de la qualité de l'air, parce que les avions ne volaient plus, les voitures, il n'y avait plus beaucoup de voitures en circulation, et là, il y avait eu moins de pollution. Diminution du trafic donc aérien et des émissions industrielles. L'Europe a pris conscience de sa politique de délocalisation industrielle, source de chômage de masse. Exemple, pour faire face à la COVID-19, les masques devraient venir de la Chine. Aussi bien les respirateurs, d'où la Chine ne pouvait vendre qu'au plus fort, au plus offrant. Et nous avons eu, même partout ici, en Belgique, partout, il manquait des masques. Les gens ont demandé, mais pourquoi ça? Mais parce que les pays qui se disent développés n'avaient pas de masques. On a commencé par fabriquer des masques et après on nous a dit ces masques-là ne sont pas bien. Alors la Chine faisait la tête. Tout ça, ça causait des problèmes. Le sujet est vaste. Il est impossible d'être exhaustif. Mais je vais terminer mon exposé en souhaitant que ceux qui hésitent encore se faire vacciner, ce n'est pas la première fois que ce mot fait son apparition. On a toujours été vaccinés depuis notre enfance et pour voyager, on a toujours sur nous la carte jaune de vaccination, carnet de vaccination international, dont le vaccin exigé dépendait des pays où l'on va en tourisme. Donc, je vais dire, le vaccin, il y a encore des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y a des conséquences. Il y a des gens qui se sont fait vacciner comme nous autres parce que au départ, on a eu peur, mais comme on a des relations, des gens, des médecins qui nous ont téléphoné, qui nous ont contactés, qui nous ont expliqué qu'est-ce qui se passe, ils ont dit vaccinez-vous. Et nous sommes vaccinés. Mais il y a encore dans notre communauté angolaise, j'entends les mamans qui disent nous attendons encore. Non, on ne va pas se faire vacciner. Alors, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Nous avons eu des Angolais qui étaient à l'hôpital. Pourquoi ils n'étaient pas vaccinés? Nous avons eu des Angolais qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu le vaccin et la maladie les a tués. Bon, voilà, je pense que je ne sais pas tout dire. C'est tout ce que j'avais à présenter comme contribution. Et je rectifie au départ, M. Tsunami, que je n'ai pas eu ma licence de psychologie à ULB, mais c'est à l'université Marien Ngouabi de Congo-Brazzaville. À l'ULB, je fais la candidature unique des sciences du travail. Voilà. Et les autres choses que vous n'avez pas nommées, ben, merci beaucoup. Oui, mes sincères remerciements à maman. Chez nous en Angola, on dit na boca do mais velho ou de uma mais velha tem dentes podres, mas as palavras que lá saem são sempre palavras edificadoras. Tanto, je sais pas, en traduisant, on dit peut-être dans la bouche d'un vieillard ou d'une vieillarde, il y a toujours des dents un peu pourries, mais les mots qui sortent là sont toujours, comment dirais-je, les plus riches du monde. Vraiment une belle intervention. Tanto uma rica e bela intervenção de uma pessoa com umas experiências fora de série. E acredito que vai continuar conosco, porque depois já haverá debate. Acredito que há pessoas que vão querendo colocar algumas perguntas. Portanto, tenho a honra também de vos apresentar a doutora Ana Cardoso, que já está ligada conosco. E ela é... Excusez-moi pour le retard. Ela pode fazer a sua intervenção. Je ne suis pas à la maison, je me retrouve en France, donc pour des raisons familiales. Alors, j'ai eu du mal vraiment à me connecter parce que j'avais que mon téléphone avec moi, donc je n'avais pas PC, donc j'ai dû attendre quelqu'un pour prêter son PC. Mas donc... vai fazer, desculpa doutora, vai fazer a intervenção em francês ou em português?
Assim vamos Je pense que je vais mélanger, eu vou misturar. Tá bem, agradecia, pode prosseguir. Então, perfeito, então vamos misturar, vamos falar francês e português no mesmo tempo, tá? Tá bem, obrigado, tenha bondade. Mas podes continuar. Não, podes. Podes deixar-me apresentar ainda, porque ainda estou debaixo da emoção. Acabei de enterrar um tio, então vou deixar você me apresentar depois e fazer as suas perguntas. E depois exato. Dizia eu que a doutora Ana Cardoso é angolana, portanto, é consultora bancária e é política também, portanto, é uma das angolanas, das raras angolanas, ou cidadão belga angolana, de origem angolana, que se candidatou nas eleições locais aqui na Bélgica. É uma pessoa que fala fluentemente o neerlandês, o francês, o português, o kikongo, o lingala e o swahili. Portanto, é uma poliglota mesmo. Portanto, é uma erudita que fora de comum. E do lado mais íntimo é a minha madrinha. Tenha bondade, então. Tenha a palavra, pode expor a sua apresentação. Muito obrigado. É isso, muito obrigada pela palavra. Eu creio que o Dr. Carlos já me apresentou. Eu sou Ana Cardoso Assane, vivo em Oost-Vlaanderen, no Reino de Dendermonde, e trabalho como accountant no banco, tudo que tem a ver com hipoteca, crédito, hipoteca financeira e crédito consumente. E gostei de ver todo mundo cá presente. Estou a ver a Godolifa, boa tarde. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde, senhor Garcia. Boa tarde, mamã Honorine. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Sônia. Estou a ver aí o movimento para angolanos. Boa tarde, Angola Embassy. Boa tarde, Jamila. A Maria, a Elsa. Boa tarde, todo mundo. Então, eu não conseguia de ouvir o que vocês já falaram, então gostaria de ter um pouco de resumo consoante o sujeito que está a se falar. Qual foi a pergunta? Bom, no entanto, aqui a Sandrine, a doutora Sandrine falou da sua experiência pessoal e fez uma abordagem de forma científica do que é a crise, do que é o risco, portanto, como que se pode gerir estas mudanças. A mamã Norina também fez uma abordagem partindo das suas próprias experiências, principalmente do tempo do confinamento, como é que ela ficou confinado, ele e o marido na mesma casa, e também, portanto, abordou o tema do ponto de vista científico, realçando o facto de que, a pandemia trouxe o lado negativo da questão, que era portanto, o confinamento, o uso de máscara e outras mas também trouxe o outro lado positivo, que é pouca poluição, o mundo ficou aquém de muita, portanto, os carros ou os aviões, portanto, tudo que tinha a ver com o efeito estufa, portanto, foram reduzidos. Era mais ou menos isso. Então, agora gostaríamos de ouvir a sua própria experiência, como é que a doutora encarou a crise, como é que superou os riscos e como é que está a gerir essas mudanças que o Covid-19 operou. Muito obrigado, Dr. Carlos. No ponto de vista, eu vou falar dois pontos, que é o ponto profissional e familiar. Então, no ponto profissional, para mim foi um challenge. Por que foi um challenge? Primeiramente porque a gente teve que trabalhar 5 dias por semana em casa e na primeira vaga já a gente teve que trabalhar em casa e os meninos também tinham que ficar em casa, não tinham o direito para ir à escola. Então, a gente tinha que haver mesmo uma geração para conseguir gerar e o trabalho e as crianças que tinham que tinham que seguir as aulas em casa. Aquilo implica, da minha parte, eu tinha 4 que vão à escola, implica, tive que ter diretamente 4 computers em casa e a conexão tinha que estar perfeita. No mesmo tempo, no trabalho esperavam que eu funcionava corretamente e na escola também esperavam que os alunos conseguiam ter aulas online. Quer dizer, aquilo trouxe já um estresse enorme, e a prestação também do nível de trabalho tinha que mudar.
simplesmente porque o trabalho já estava com medo, o facto de trabalhar em casa, será que a prestação vai ser igual do que no escritório? Porque eu já, desde há muito tempo, trabalho 2 dias em casa e 3 dias no escritório, então eu tive que trabalhar 5 dias. Não foi nada fácil. Não foi fácil e profissionalmente foi muito complicado. Por quê? Porque eu tinha que gerar e a casa, os meninos em casa e também a direção, né? A direção que esperava uma prestação normal, como se fosse eu trabalhava então no escritório. O bem, eu tive esta graça de conseguir gerar aquilo, porque em casa tivemos que conversar já com a família, com as crianças, fazer entender que não, bem que a mamãe está a trabalhar em casa, vocês não têm direito de vir sempre interromper, porque quando eles têm pergunta e quando, às vezes, quando a conexão caía, a internet, eles tinham que vir para a mamãe para resolver, né? E o pai não estava em casa porque ele trabalha sempre fora, então ele não teve esse impacto do confinamento. E para mim, pessoalmente, eu me encontrei num momento que já não era muito mais, já não conseguia mais gerar tudo de uma vez. O bom é que eu consegui de ter com a direção, pedir que eles entendessem no momento que eu não conseguia fazer tudo de uma vez, eu pedisse que, em vez de ter uma pausa, por exemplo, de 45 minutos, ou precisava mesmo uma pausa, às vezes, em quando de 1h30, 2h30, só para conseguir resolver ainda, no momento que encontrava-se problema da conexão, ou as crianças não estavam a entender as aulas, para que eu conseguisse 2 horas de pausa para gerar os meninos em casa e depois continuar o meu trabalho. Isso ajudou-me muito e impediu que a gente caísse num burnout. Não sei se a gente conhece o rema do burnout, quer dizer, o surcharge, como se diz, né? O facto de muito trabalhar, muito querer prestar, queremos ser perfeita mãe, queremos estar bem, prestar bem no trabalho, e se não conseguirmos gerar aquilo tudo de uma vez, isso vai chamar como se diz, o cansaço enorme. Eu posso admitir entre nós que eu tive isso depois, né? Que tive mesmo que não parar de trabalho, mas diminuir mais horas, porque depois da pandemia eu senti mesmo aquela fatiga, o cansaço. Então não foi nada fácil. E agora, familiarmente, eu vou dizer que a pandemia, para mim, ajudou-nos. Por quê? Porque aquilo fez de sorte que a família se reunisse mais. Tem que entender que eu casualmente sempre trabalhei, com 3 meses meus filhos sempre foram na creche, então tempo para as crianças, para ficarem assim, a família junto, não tivemos muito, a não ser no momentos de férias, né? Por esta causa mesmo, para mim as férias são uns momentos muito importantes na vida, porque aquilo faz que a família se reúne, nós conseguimos mais ter tempo para nós, então nós tentamos mesmo cada férias, como se diz em inglês, enjoy com a família. Mas para mim aquilo ajudou porque eu tive mais tempo de ficar com a minha família, com meus filhos, com meu esposo. Conversamos do assunto da pandemia e de outras coisas. Isso que eu posso ajudar, perdão. Muito obrigado, doutora Ana Cardoso, pela forma sucinta e resumida de fazer a tua apresentação. Vou rapidamente dar a palavra à dona Sônia para ver se tenta, em pouco tempo, fazer o resumo daquilo que a mamãe Honorina falou em francês, para os que falam português. Faz favor. Ok. Portanto, a mamãe Honorina começou por felicitar o tema que estamos a discutir, portanto, dizendo que é um tema muito importante e que, ao princípio, ela não compreendeu bem qual a abordagem que deveria dar a este tema, mas que depois conseguiu encontrar uma maneira de falar
dessa crise e gestão das mudanças que ocorreram na vida pessoal. Portanto, fez uma breve perspectiva, uma breve introdução do início do Covid, portanto, dizendo que ela não é científica nem investigadora, mas que isso afetou bastante a nível pessoal, a nível familiar. Pronto, a nível familiar foi bastante o que ela sentiu, o isolamento, porque como pessoas de uma certa idade, portanto, ela teve que ficar fechada em casa, porque os próprios filhos e netos tinham medo de trazerem a contaminação, uma vez que eles seriam pessoas mais frágeis. Portanto, a partir do momento, os próprios filhos disseram, não, nós temos que estar em contacto com vocês, portanto, e essa barreira, ultrapassaram a barreira do isolamento. Isolamento esse que também conseguiu ser mais atenuado com telefonemas de vários amigos, portanto, foi uma maneira de conseguir manter um certo contacto, foi a nível telefónico. A nível constatou que a nível social uma grande perda económica, frisou também a automedicação, porque teve conhecimento de vários casos que se automedicaram e que depois foram hospitalizados por essa razão. Bastantes pessoas que perderam os empregos devido a empresas que fecharam. Portanto, a privação da liberdade a nível físico fez atrofiar muitas pessoas em casa, não é? Portanto, mas o apelo que a Mamão Nourina faz é que não hesitem em vacinar-se, apesar de não se conhecer ainda os contornos exatos dessa vacina, mas o apelo que ela faz é não tenham medo de se vacinar, porque há exemplos, por exemplo, da vacina da febre amarela, que para viajar sempre foi administrada, e ela, com apoio de vários médicos do seu conhecimento, ela tomou as vacinas, foi vacinada, mas chama também a atenção que é uma boa parte da população angolana que ainda não tem confiança, não tem confiança nessa vacina e que acabam por se reunir mesmo em caves e tudo, e isto faz propagar a doença. Mas, na sua opinião, devemos continuar a vacinação. Portanto, ela agradeceu mais uma vez ao núcleo por lançar este tema, achando que é um tema bastante importante. Obrigado, Sônia, tanto de forma resumida, fazer a abordagem, ou fazer tanto a abordagem daquilo que foi a exposição da Mamão Nourina. Vamos prosseguir. Tanto nós introduzimos aqui a nossa tertúlia uma novidade. A novidade é de termos arguentes. Os arguentes são o quê? Os arguentes são pessoas que durante o debate ou contradizem ou, portanto, dão alguns depoimentos naquilo que foi, portanto, abordado pelos preletores. Devíamos ter 3, mas os 2 outros até aqui não responderam ao convite, que são o senhor Arthur e o senhor João Limier, mas nesse caso vou passar diretamente a palavra ao único arguente que nós temos durante 3, 4, 5 minutos. O senhor Tandu vai fazer a sua intervenção como arguente, entendendo a sua, como é que eu vou dizer, o seu profissionalismo. O senhor Tandu, tenha vontade, tenha a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu aqui gostaria de agradecer as palestrantes, pode dizer assim, a Mamão Nourina, a doutora Sandrine e a doutora Cardoso Assani. Eu fico muito grato de ouvir as vossas intervenções. Então, eu chamo Garcia Tandu, eu trabalho como assistente social. Também sou o segundo coordenador de Nufam Belux, que é o núcleo da Fundação Antônio Agostinho Neto, Dr. Antônio Agostinho Neto.
E aqui eu posso dizer que Covid-19, não sei se é sorte, má sorte, os dois. Nós aqui somos uma geração que está a viver uma pandemia. E uma pandemia é um fenômeno muito raro e que aparece durante uns longo tempo. Aquilo aparece como, eu digo, como um mistério, uma coisa que, quando aparece, traz muita confusão. Ouvimos as pessoas a ficar mesmo na confusão. Isso é o próprio de uma pandemia. O que eu posso dizer que a pandemia me fez perceber uma coisa, que a humanidade é muito frágil. A humanidade, nós, o ser humano, podemos ser, pensamos que somos, não sei como, grandes, mas uma pequena coisa nos fez tremer aqui nesse mundo. E também uma coisa que eu notei, porque trabalho como assistente social numa equipa pluridisciplinar, médico, como psicólogo, social, essas pessoas todas, houve um momento de crente como não crente, a pessoa, tipo que existe uma força que vai além do entendimento das pessoas. Nós crentes chamamos de Deus, mas não crente falam de uma outra coisa, mas eu penso que é a mesma coisa. Pode ser inteligente, científico, quando a pandemia chegou, isso ultrapassou o entendimento da pessoa. Eu vi médico a chorar, eu vi as pessoas a se ajoelhar, a ficar mesmo assim, pegar as mãos entre eles, uma senhora no Congo, não sei o que, a rezar, e branco autorizar isso, doutor a dizer, não, deixa ela rezar, porque não soubemos o que está acontecendo. Então, isso eu posso dizer que, como mudança, devemos saber essa força, se vocês são crente ou não crente, temos que começar a pensar, a refletir sobre como é que nós podemos, seja rezar ou começar a ir mesmo a ver a nossa fé em Deus. Então, uma outra coisa também eu posso dizer aqui, na experiência mesmo do trabalho, da vida, a doutora Caristo falou, a dona Honorina também falou da solidão. A solidão causou muito dano na população. A dona Honorina falou de uma coisa, estava sozinha com o papá, os miúdos não podem vir porque vão, não sei o quê. Era muito, muito difícil. Nós perdemos aqui, o meu vizinho aqui, do lado, o senhor João Yanzano, que é angolano, estava a viver sozinho já, estava sozinho. Mas quando apareceu a pandemia, o homem ficou mais isolado, até antes ele estava também naquela coisa que, não quero mais ver as pessoas, não sei o quê. Nós chamamos a polícia que abriu a porta. Quando abriu a porta, vimos o senhor João, já estava morto. E vimos de lado também aquelas bebidas fortes, porque quando está na solidão, sozinho, você começa a beber muito. Ele estava bebendo muito, porque tinha estresse. Já enterramos. Que nós também, africanos, não gostamos muito da estatística, mas queremos começar já a fazer essa coisa de saber na comunidade quantas pessoas que morreram. Isso é bom para nós, para fazer entender na pessoa que temos que ter cuidado. Mas se começarmos a fazer isso, há pessoas que vão dizer que são como é que querem saber a pessoa que morreram, não sei. Mas isso é novo, isso tem que ser bom para nós também começarmos a fazer estatística, saber dentro da comunidade quem são as pessoas que já morreram, para nós começarmos a ter mais cuidado. A solidão na mudança, quando se fala da solidão aqui na nossa comunidade. E devemos aprender uma coisa, o ser humano é único. Eu, na minha família aqui, tenho 4 filhos. Mesmo pai, mesma mãe. Os 4 filhos são diferentes. Não são pessoas, é a riqueza da pessoa. No nível da sociedade, cada pessoa é uma cultura. A construção cultural do indivíduo depende de muitos elementos. Veja só de um país, o número de pessoas que estão em Angola. É culturas diferentes. Mas qual é o valor que nos
que nos faz com que nós podemos ser em comum, o valor da família. Eles chamam papá, mamãe, somos obrigados entre nós a se falarmos, a termos laços. É isso. Num país é a mesma coisa. O país é um valor que ultrapassa o entendimento de nós todos. A pessoa pode morrer para defender o país. É um valor que está em cima de nós todos. Apesar das nossas diferenças, apesar de tudo que nós não pensamos a mesma coisa, é bom, é uma riqueza, mas devemos estar juntos para lutar contra a solidão. Você vê, a pandemia nos mostrou que a solidão causou muita coisa. O associativismo aqui na Bélgica tem que mudar. A pessoa sempre, fulano de tal não quer saber dele, porque ele não sei de onde, pensa assim, fala assim, mas é normal. Temos que estar juntos. É o momento de criar mecanismos para a associação, nossas associações, para a gente estar junto, para não deixar aquelas diferenças, para ver o país, o nosso país, Angola. É um orgulho de ser angolano, de ser reconhecido como angolano, que é um grande país. Eu aqui no quadro do meu trabalho, a pessoa, uma vez já me levaram nas matas, o povo uigur, que não tem terra, a chorar, todos a chorar, cerca de 100 pessoas nas matas, a levantar uma bandeira, todos a chorar. Eu disse, o que é isso? Eu disse, não, essa bandeira, você vai estar vendo. Se levantar essa bandeira na China, vão nos matar. Eu disse, sim. Então, nós que somos angolanos, não podemos ter esse orgulho de ter um país. A independência da Angola que passou, nós temos que afirmar a nossa identidade. A pessoa sempre, a independência da Angola tem uma fé, não sei o que, é política, então misturar tudo. Não. Devemos saber, um país, nós pertencemos a um país, temos que acabar com isso. Isso é uma forma da mudança que nós, depois da pandemia, ou mesmo a pandemia ainda está complicada, nós temos que depois da pandemia não vai ser a mesma coisa que agora. Temos que mudar, os temos que ser ricos, temos que fazer essa coisa da plataforma, não sei como, temos que tentar fazer isso, para a gente estar junto, para lutar com aquela solidão. Uma coisa que eu notei também da fome, a fome. A pandemia mostrou aqui na Europa, porque no início, só o médico está dando vitamina, toma sua vitamina e analgésico, medicamento, paracetamol. Não tinha medicamento. Eles fizeram tudo, ativaram aqui na Europa o mecanismo da produção, produz mais, para as pessoas não ficarem em fome, tem que dar de comida, lojas aí, farinha, açúcar, tudo. Mas isto aí, aqui na Europa, mas veja só lá na nossa terra, em Angola, é Deus que ajudou, porque a pessoa com fome, aquilo que está a passar é a pandemia. Era só para a pessoa morrer com mosquito, se não morreram, porque Deus ajudou. Então, o que eu estou a sugerir, sendo mesmo do Nufam Belux, que é o núcleo da Fundação Antônio Agostinho Neto, com a FAM, que é a fundação lá em Angola. Devemos começar mesmo naquela coisa da mudança, pensar como é lutar contra essa fome. Porque o doutor Antônio Agostinho Neto, conforme a irmã Lorena falou, é o primeiro presidente de Angola. Mas esse homem em si, ele é um científico, ele é um político, ele é um humanista. Porque, no termo científico, se ele estivesse vivo, ele dava a sua opinião nessa coisa da pandemia, porque, doutor, a política, nós já fizemos muitas testemunhas, fizemos muitas coisas, demonstrar a obra do doutor Agostinho. Mas devemos agora ver essa parte humanitária. Porque o doutor Antônio Agostinho Neto tinha um slogan. Ele dizia sempre, o mais importante é resolver o problema do povo. Então, nós, como não famílias, porque todo governo tem prioridade. Aqui na Europa, estamos a ver, a prioridade pode ser virar no mar, a prioridade pode ser não sei o quê. O governo da Angola também podemos criticar, mas tem prioridade. Aonde tem prioridade, há sempre setor que não fica um pouco no quê.
Então, aqui na Europa aprendemos, são as pessoas, através das associações, que essas pessoas fazem com que o governo todo junto vá à frente. Eles vão lutar com isto, vão ajudar o governo. Aqui agora, todas essas pessoas que são sem papier, por exemplo, que não têm documento, que estão vivendo, têm tempo de frio. Quem está a ajudar para pôr essa pessoa a dormir um pouco no que é? São associações. Quem está a dar um pouco de café dessas pessoas? São associações. Então, a associação funciona para ajudar também o governo, quando o governo tem outras prioridades. Eles estão a trabalhar. Então, eu estou a sugerir que, no nível de Angola, nós devemos começar a criar mecanismos cooperativos. Israel desenvolveu com kibbutz. Kibbutz são cooperativas agrícolas. Temos que começar cooperativa agrícola de FAM, cooperativa agrícola Fundação Antônio Agostinho Neto, que está produzindo. Para lutar com fome não é diamante, não é petróleo, é só agricultura, mais nada. Mais nada. Se começarmos já a pensar, temos que fazer cooperativas, as mamães estão a fazer agricultura, vamos conservar os produtos, vamos transformar os produtos. Esses produtos vai aonde? Vai abastecer as lojas sociais, pizzeria social, conforme se falam aqui. Aqui a pessoa que recebe cada semana, uma vez por semana, vão lá na pizzeria social, que não tem documento, vão lhes dar açúcar, leite, ovos, vão dar para eles comer, para não deixar a pessoa em fome, para não deixar a pessoa ir roubar, para não deixar a pessoa fazer confusão. Aqui se faz. Então, lá também na banda, temos que tirar uma lição da pandemia, nós aqui, para começar de novo, para começar a fazer isso lá na banda. Porque vamos, assim, valorizar, promover a vida da Agostinho Neto. Também, as pessoas vão dizer que estamos a imortalizar esse senhor, esse grande homem, o herói nacional, quando vão ver cada bairro, Angola. Pizzeria social, Fundação Antônio Agostinho Neto, o que está fazendo? Lá você pode ir, se você não tem nada para comer, porque nós não podemos fazer lojas para começar a vender e enriquecer. É só ajudar a pessoa a ter qualquer coisa para comer. Isso também é uma forma de lutar, porque um dia vai haver uma pandemia que não vai nos salvar como Covid, que com Deus não matou muita gente na África, mas vai haver uma doença que vai, com fome que está lá na mão, que vai matar todo mundo. Eu também vou falar da juventude. Aqui a doutora Sandrina falou também da juventude. Os jovens, nessa pandemia, estavam muito mal. Eu ouvi meus filhos aqui a rodear em casa, não sabia como fazer. Papai, o que vão fazer? Porque a solidão, nós mais velhos, está um pouco assim, mas a juventude estava mal. Então, o que se passa aqui? Uma vez, eles foram essas casas da juventude, que está aqui na Europa. Minha filha foi lá com medida de sanitária, essas coisas todas. Foi uma vez falar com os outros. Ela falou, chegou em casa e disse, papai, estou me sentindo um pouco bom, porque fui lá, falei com os outros, tá. Ok. Mas o nível do nosso país também, temos jovens que estão aí, que estão a procurar lugar para exprimir em nível da dança, da música, só ir lá para falar com os outros, conhecer Angola profunda, fazer atividade para levar esse jogo na Angola profunda, maquera do jogo, não sei aonde, eles não conhecem. Então, eu também estou a sugerir sempre na associativismo, nível da não familiarismo, lá em Angola. Por que não podemos criar esse tipo das casas da juventude? Casas da juventude, cada bairro, juventude, casa da juventude, Agostinho Neto. Assim que os nossos jovens vão começar também a ter outra coisa na vida. Acho que perdemos o som, hein? Mas não sei. Tá bom? Tá bem, porque pronto, estamos a ficar sem tempo. Já o coisa está aqui o sistema. Então, pode concluir, faz favor? Bom, vou concluir porque vou falar de um produto que é mais importante. Tem mais coisa para dizer, mas aqui, não sei se mamãe Norine, que é uma mamãe, conhece Ngadiadia. Ngadiadia é um produto que está fazendo muita milagre aqui na Europa.
uma senhora aqui estava a sofrer de diabetes. Comeu engadeada, porque insulina, ela sempre metia insulina para estar bom. Comeu um boi de engadeada, uma vez foi lá no hospital, fizeram exame, o doutor até assustou, disse, mas você tem que deixar de pôr insulina. Não sei o que tu fizeste. A senhora mostrou engadeada. Então, agora o médico, na pandemia, muitas pessoas estavam engadeadas, foi uma coisa que salvou muito. O médico agora está a estudar esse produto engadeada que sai da nossa terra, porque daqui a pouco vamos só ajustar. O engadeada vai começar a ser vendido nas farmácias em cápsula. Curcuma já entrou, está se vendendo 35 euros. Engadeada que se produz na nossa terra vai começar, e nós estamos a ver. Ninguém já foi lá na banda para saber, mamãe, essa engadeada se faz como? Como é que nós vamos produzir essa engadeada com muito engadeada para começar já a pensar uma vez, quando esses médicos brancos vão vir para explorar a engadeada, para nós também aproveitar. É tipo Kikwanga, cada um na festa, quando não é Kikwanga, está a chorar. Não tem Kikwanga. Kikwanga se faz é África. E quem está a enriquecer com Kikwanga são paquistanês. E nós estamos a olhar. Depois vão falar que para o governo isso tudo, mas não estamos a fazer política. Mas a questão é que, engadeada, estou a dizer, temos que, nível mesmo do meu família, começar já a pensar, ir lá em Angola, falar com os mamães lá, como é que nós vamos fazer com engadeada? Essa engadeada temos que ver, isso vai entrar já na mercadoria. Porque o médico me disse, o veneno de agora e do futuro é açúcar e o sal. O veneno é açúcar e o sal. Açúcar está a matar, o sal está a matar. Quantos angolanos que têm diabetes? Eu, aqui na minha área, já conheço muitos. Diabetes. Antigamente não tínhamos isso. AVC. Antigamente não tínhamos isso. É açúcar com sal. Muita pessoa no mundo trabalha no café, café. Não, pode ser. E nós continuamos sempre sal e açúcar. Não dá. Para terminar, eu vou dizer sempre que nós temos que ter uma solidariedade entre nós. O egoísmo tem que acabar. Vimos na pandemia, se você não há solidariedade, a pessoa vai morrer. O egoísmo tem que acabar entre nós. Então, é o momento mesmo de fazer tudo. O associativismo aqui na Bélgica tem que começar a se dinamizar para nós acabarmos com muita coisa. Muito obrigado, sou Carlos Sucami, meu coordenador. Pronto. Já. Obrigado eu pela sua intervenção e na qualidade de argumento. Portanto, retemos a noção do associativismo e também vamos analisar portanto, os efeitos químicos da engadeada, para começarmos a ver se, de facto, e é verdade, né? Já estamos a perder a Kizomba como a nossa propriedade, agora também se perdemos o engadeada, então a nossa angolanidade já não vai ter coisa, a essência de ser. Bom, de todas as formas... Carlos, sim. Permite-me, só faz favor, eu só queria tirar o ponto que o Dr. Tandu falou, o último ponto que tem a ver com o egoísmo. Eu creio que o problema cá na sociedade, nós como os angolanos, talvez pode ser egoísmo, mas tem pouco a ver com egoísmo. O problema é que nós vivemos muito separados. E se nós virmos a notar, com a pandemia também, tivemos muitos mortos angolanos que nem sabíamos que éramos angolanos, que eram angolanos. Isso fez do que, como nós sabemos, muitos vieram cá, outros vieram como estudantes, outros vieram com as famílias, outros vieram sozinhos, e muitos não têm família cá. E quando acontece que o angolano, infelizmente, morre, nem sabemos sempre como nos organizar para que esta morte tenha, como se diz,
como organizar como se diz, o funeral dessa pessoa. Então, o importante que eu acho é saber, é conversar, nos sentarmos debaixo de uma mesa, sabermos como é que nós podemos nos reorganizar cá na Europa, se não Bélgica, no momento que se apresentar um problema. Pode ser casamento não, mas pode ser uma morte ou um problema. O problema é que nós não temos sempre as boas informações. Yeah? Eu vi muito mais as pessoas pedirem assim valores via Facebook, Instagram, para enterrar um angolano ou um congolês que faleceu porque não tinha família. Às vezes isso não é uma coisa, isso só tem a ver com falta de informação. Nós sabemos que na Europa podemos ter, por exemplo, seguranças. Quando alguém falecer, a segurança, eles tomam tudo financeiramente. O caso que nós tivemos hoje, um tio faleceu, ele infelizmente faleceu, estava de férias no Egito com a esposa dele, a esposa lá teve uma malalese, ela faleceu, depois de 10 dias o tio também faleceu. E felizmente que eles tinham aquela segurança fez tudo, eles organizaram o casamento e tudo para trazerem o corpo cá e enterrar essa pessoa, mas muitos de nós não sabemos que esse tipo de segurança existe. Também não tentamos de nos informar. Isso faz que quando o problema surgir... Seguro. Não é segurança. Seguro. Quando o problema surgir, começamos a pedir assim ajudas de direita à esquerda e ainda mais começamos a dar a falta sempre que não é o governo angolano, mas o governo angolano nem tem sempre a ver com os problemas pessoais da sociedade. Então, eu acho que não, nos dias futuros que vão vir, se Deus permitir, talvez tentarmos pensar nesse sujeito como podemos nos organizar no momento que um problema se apresentar. Porque eu creio que isso não tem nada a ver sempre com o egoísmo, mas é falta de organizações na nossa sociedade. Muito bem, doutora Ana Cardoso. Olha, estamos a ficar mesmo sem tempo, só temos menos de 10 minutos para terminarmos essa nossa atividade. Agora, vou dar a palavra à plateia. Quem quiser colocar uma pergunta, primeiro, aí na coisa de discussão, tem a opção lever a mão, portanto, levantar a mão. Quem quiser falar, é só levantar a mão. Vi aqui o Júlio Alfredo, está a pedir a palavra, então tenha bondade, faz favor. Mas seja sintético, faz favor. Sim. Saudações a todos e, pelo que vejo, todos estão bem de saúde, isso que mais me agrada. Eu sou o Júlio Alfredo, falo a partir da Hungria, sou estudante do curso de Engenharia de Agricultura e sou membro da Fundação Antônio Agostinho Neto. Entrei aqui por meio do Dr. Marildo, que enviou-me o convite, e fiquei muito feliz ao saber, absorver vários conhecimentos que as nossas palestrantes trouxeram para nós. E a minha intervenção será muito curta e objetiva, tendo que só temos por ali 10 minutos. Queria dizer que, quanto à crise e os riscos já foram bem abordados, e eu só queria aqui dar um ênfase no que eu pude observar durante este período da pandemia, que tem a ver com a valorização das tecnologias. São um lado que nós, como angolanos, não dávamos muita importância. Mesmo os países desenvolvidos, por exemplo, quando a pessoa era formada online, não era valorizado, mas hoje já estamos a ver que muitas empresas já aceitam currículos de pessoas que se formaram online. Então, eu vi com que este tipo de lado digital, se a gente também levasse para o nosso país para que traga essas vantagens que a gente usufrui aqui na Europa e que lá em Angola também exista em grande massa, seria um grande ênfase, uma grande potência para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país.
Então, só que essa intervenção tecnológica, então, não vou mais falar muito, tenho muitas intervenções, mas não temos tempo para dar mais oportunidade dos outros falarem. Então, muito obrigado pela oportunidade. Faz favor, o Peter está a levantar a mão, pode falar. Irmão Peter, faz favor, tenha bondade. O irmão Peter, tenha bondade, pode falar. Alô, família, muito boa tarde, muito boa tarde. Eu sou o Peter Félix Miguel, o meu nome. Exato, eu tenho que agradecer essa oportunidade que me deram para poder participar neste fórum. Foi um convite do irmão Carlos, praticamente, gostei muito. É a primeira vez que eu participo num fórum e tenho o facto de dizer que eu estou muito orgulhoso de poder ver angolanos a debaterem de temas muito importantes, temas que levam para a vida. E eu estou muito grato, estou mesmo muito grato por me darem esse convite e poder participar e ter essa oportunidade de ouvir muita coisa. Gostei dos argumentos que foram levantados aqui, foram muito positivos, foram educativos. Inclusive, a última intervenção que houve, falou-se sobre a morte, Covid, pessoas que morrem, angolanos que morrem, mas praticamente que não têm a possibilidade de comunicação, não são informados, pessoas que praticamente que não têm seguro. Esse tema é muito importante. Gostei da história de Gajaja. Em Gajaja, praticamente, é o próprio consumo. Aquele é um medicamento muito importante. E saber que, praticamente, com Gajaja pode haver muitos proveitos e estimular a produção para que, futuramente, a nossa população pode vir usufruir desse bem. Esse é um tema muito importante. Quer dizer, temas como esses, temos que passar mais, levar em frente e trazer estratégias políticas, como é que nós podemos trabalhar no sentido de avançarmos à frente e ajudarmos comunidades. E gostei das cooperativas. A Europa desenvolveu através das cooperativas. As cooperativas praticamente que fazem que um determinado povo praticamente conseguem desenvolver. A agricultura é controlada e as vendas são controladas e praticamente todo mundo que é associado à cooperativa praticamente desenvolve. Eu não me apresentei, eu pessoalmente eu sou contabilista, eu formei-me em gestão de empresas e contabilidade na Universidade da Holanda. E do outro tema que se falou sobre os seguros, praticamente eu sou um agente de seguros. Seguros praticamente que são feitos, seguro de morte, todos os seguros, tanto seguro de saúde, eu pessoalmente trabalho nesta área. De facto, muita gente angolana praticamente não respeita ou ignora essa informação. Nós, às vezes, tentamos lançar informações, porque a gente de seguro normalmente não lança em publicidade, não faz reclama, porque estamos a vender seguro. Isso para nós não existe. Normalmente é falar boca a boca. Conhece alguém, convidamos e damos informações. Mas a verdade é muitos angolanos quase que não se interessam. E quando o pior acontece, é só mais tarde que vem, pega na cabeça, pronto, se nós fizéssemos, é que as pessoas não são informadas. E mesmo muitos praticamente não estão preparados, não querem receber as informações. Esse é mesmo um fato que é verídico. Mas seguro é muito importante. Enquanto estamos a ver na Europa, nós temos praticamente que fazer esses seguros. Para nós fazermos esses seguros, praticamente nós estamos a evitar com que os nossos filhos, a nossa família, fiquem com uma dívida. Muita gente pensa, se eu morrer, pronto, morri, acabou. O Estado vai me enterrar. Não, o Estado não enterra ninguém. A dívida é transmissível. A pessoa morre, quando morre, o Estado, numa primeira fase, vai se responsabilizar pelo enterro, sim senhora, mas a dívida depois é transmitida à família que fica. Isso muita gente não sabe. Por isso, seguro é muito importante. Então, é bom que praticamente fóruns como esse sejam mais realizados no sentido que as pessoas consigam ter mais informações e pronto, e assim vamos à frente. Muito obrigado por me darem essa oportunidade de poder participar. Então, pronto, família, eu estou muito grato. Muito obrigado, senhor.
portanto, pela tua intervenção. É bem verdade que a noção de seguro ainda é uma novidade para muitos angolanos, mas eu pessoalmente sou, portanto, digamos, um testemunho vivo do bem feito ou dos benefícios, não é? Do seguro, quando houve um problema com a minha família, cá mesmo na Bélgica, e esse seguro, de facto, ajudou-nos muito. Acho que está a dona Paula. A dona Paula está com a dona Fátima dos Santos, via levantar a mão. Tenha a bondade, dona Paula, faz favor. É só ligar o microfone. Pronto, a dona Paula não quer intervenir. Muito boa tarde, comunidade angolana. Bom, estou muito contente de saber que a comunidade angolana está a se organizar aqui na comunidade da Europa. E, bom, a minha opinião, eu sou a dona Fátima, a esposa do senhor Dr. Carlos Gomes Fukame. Então, para dizer, gostei da intervenção da camarada Ana Cardoso, e também sobre a intervenção da mamã Lorina. Então, eu vou dizer o seguinte, sobre esta reunião, esse debate que está-se a fazer, então, qual é a segunda etapa, qual é a previsão que vocês têm da organização do Agostinho Neto, da próxima etapa sobre essa pandemia que está-se a passar ao nível mundial? Segundo, abordarem mais outras questões que está-se a passar cá na comunidade, em termos das organizações dos angolanos. E terceiro, que eu venho a dizer, bom, estarmos mais alinhados e metermos em prática este caso mesmo de seguro. Há muitas questões pendentes, muitas coisas tristes, e espero que a Associação Agostinho Neto puder mais apoiar em termos sociais, porque conhecer mais o estado da população angolana, porque nós sabemos que temos muitos angolanos aqui na diáspora que passam muitas necessidades mesmo. Estamos na Europa, sim senhora, há tudo, há todas as condições criadas, mas nem todos os angolanos têm essas condições criadas. Darmos mais atenção, porque uma palavra, saber aquele angolano que vive na província, nós sabemos que os angolanos não ficam na capital como a Bélgica, estão mais ao redor das províncias, e tem angolanos lá, às vezes, que sofrem, não têm comunicação, não sabem se naquela área onde vive tem angolano, às vezes têm necessidade de tratar alguns documentos, então a falta de informações. Então, já que é uma associação que se abriu da comunidade aqui na diáspora, associação em nome do Agostinho Neto, então espero que vocês comecem mais a trabalhar nesse sentido para essas comunidades, não só para ver os vossos interesses, ou os nossos interesses, mas também para ver os interesses da comunidade, a irem mais longe e terem objetivo desta associação. O porquê? Não só ajudar aqui na comunidade da diáspora, mas também ajudar Angola. Por exemplo, eu estive em Angola, cheguei há uma semana, eu vi muitas dificuldades em Angola. Principalmente nos bairros. Tem pessoas que não têm nem um prato de comida por dia, não têm refeição. Há zonas que não têm água. Há zonas que, quer dizer, condições precárias, crianças na rua, jovens no lixo. Não é só jovens, senhores, pais, chefes de família. Então, vamos ver se nos conseguimos mais organizar neste sentido, para ver, não é só para trabalhar aqui na Europa, onde já há abundância, mas também podermos espalhar esta associação, este pensamento, esse encorajamento para a África. Porque mesmo na África também ainda não existe esse tema que se abordou um bocadinho, que é muito importante, do seguro. As pessoas ainda têm aquele espírito, a família morreu, o tio vai ter que contribuir,
1.000 kwanza, 2.000, 3.000 kwanza para poder fazer o funeral. Então, vamos trabalhar neste sentido. É esta a minha opinião. Eu quis dizer, abordar a comunidade, vocês que estão a fazer essa associação, então, que pudessem ter mais ideias amplas e objetivos, serem mais objetivos para poderem ver, porque diz assim, quem semeia tem que colher, quem semeia tem que ver o resultado daquilo que semeia. Então, espero que vocês estão a semear, que não parem por aqui e que continuam sempre a avançar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, caríssima esposa, pela sua intervenção. Posso interferir? Portanto, estamos a ficar, conforme eu disse, sem tempo. Só vou dar mais ou menos 3 minutos para que 16h05 dessemos por terminar essa nossa atividade. Tem aí a dona Mimi Ngondi, a partir da Alemanha. Ela trabalha com pessoas, ela é assistente social, trabalha também com pessoas com uma certa idade, com casa de repouso. Então, dona Mimi, tenha a bondade, faz favor. Tem que ligar o micro e o vídeo. Pode falar em francês, se quiser também. Ela não consegue se conectar. Não sei se tem uma outra pessoa. Via Lisete Augusto também, que estava a pedir a palavra. A dona Lisete, tem a bondade. Não, obrigado, mas eu levantei a mão, mas depois tirei. Muito obrigado. Intervirei no... Faz favor, pode ligar a sua câmera? Não estou em condições de ligar a minha câmera. Mas desde já agradecer pelo convite à Fundação Agostinho Neto. Eu sou Lisete, faço parte também da Fundação, como familiar de Agostinho Neto. Daí a razão de estar aqui. Agradecer pelo tema e dizer que esta pandemia, para além dos danos que nos causou, também nos fez refletir bastante, no sentido de que os pais conseguiram aperceber-se que não gostam dos filhos. O confinamento fez com que as nossas capacidades psíquicas ficassem à prova. Só o facto de termos que ficar com os nossos filhos durante 24 horas, sobre 24 horas, revelou que alguns valores foram perdidos, principalmente o amor, a aproximação ao próximo. Então, este é um tema que eu acho que numa futura oportunidade se pode discutir. O resgate dos valores, o resgate do amor, o resgate do respeito ao próximo, a aproximação, o cuidado a ter com a terceira idade, com a criança. Enfim, é um tema, creio que bastante vasto, e à medida que nós vamos ter os nossos webinars, podemos ir desenvolvendo para passarmos às próximas gerações todos estes conceitos que são fundamentais no seio da família. Muito obrigado. Sinceros agradecimentos à dona Lisete Augusto. Não sei se a dona Mimi queira falar ou uma outra pessoa para terminar, porque estamos mesmo a ficar sem tempo. A dona Sônia tem a bondade, faz favor. Muito obrigada. Portanto, como estamos já a terminar a nossa videoconferência, gostaria muito de agradecer a intervenção da dona Fátima dos Santos. Portanto, dando um bocado de resposta a algumas perguntas que ela pôs em relação às seguintes tertúlias que estamos a pensar promover. Portanto, a partir do mês de janeiro iremos continuar com vários debates que serão do todo o interesse da comunidade angolana. Agradecemos ideias da comunidade angolana, no sentido que essas tertúlias sejam mais enriquecedoras. Queremos a partilha dessas mesmas informações.
Efetivamente, há muitos problemas que se passam em Angola, mas também há muitas associações aqui na diáspora que trabalham e neste momento estão a trabalhar com Angola. Muitas destas associações não são conhecidas de toda a comunidade, portanto eu penso que nós aqui como núcleo de Dr. Agostinho Neto podemos também divulgar muitas destas associações ou grupos, porque muitos são grupos de cidadãos angolanos que estão a fazer já há bastante tempo vários trabalhos e que não são conhecidos. Não é só falarmos na fome que existe em Angola, que existe, ninguém nega isso, mas daqui nós também na diáspora podemos fazer muita coisa e há muita coisa que está a ser feita. Não a um nível global que possamos atingir toda a população angolana, mas conheço e tenho conhecimento de muitas associações que estão a fazer trabalho na diáspora a visar Angola. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sônia, pelo remate. Então, conseguimos cerca de 22 pessoas a participar ativamente nesse debate. Portanto, estamos a falar de 22 pessoas, mas há casas ou há casos que na mesma casa, ou no mesmo que tem 2 ou 3 pessoas a acompanhar. Então, isso quer dizer que pronto, podemos ter mais pessoas a participar nesse debate. Então, é o pontapé de saída, conforme já se disse no início, que o próximo ano vai ser comemorar o centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto. Então, esse projeto Neto Forever é o projeto do núcleo Dr. Antônio Agostinho Neto aqui na Bélgica, que visa enaltecer a figura e as obras do saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto. Então, portanto, programamos uma série de atividades, esse é o pontapé de saída. Por ano, no mês de janeiro, como janeiro é considerado como o mês da cultura de Angola, teremos uma tertúlia como essa, um debate, mas vai falar da universalidade da dança urbana Kizomba. Portanto, hoje Kizomba está sendo dançada aqui na Bélgica, em Israel, em Portugal. Hoje já se inventou o Ghetto House, partindo do Kizomba, e o próprio angolano está a perder a sua dança, está a perder a sua, portanto, o seu ego em prol de outras culturas, outras nacionalidades. Então, nós, no mês de janeiro, como é mês de cultura, teremos uma tertúlia como esta, na qual vamos abordar a universalidade da dança urbana Kizomba e vermos se isso beneficia quem. Se está a beneficiar Angola, que é dona de Kizomba, ou se está a beneficiar outros países, que hoje há concurso de Kizomba, há escola de Kizomba em Israel, na França, nos Estados Unidos da América, é que Angola, como autor, como dona dessa dança, nem percebe, nem sabe de nada, e isso está-se a perder paulatinamente. Então, vamos abordar essa questão da nossa dança urbana, que é a Kizomba, no mês de janeiro, e também, muito antes das eleições legislativas em Portugal, vamos falar com o embaixador português sobre os barômetros do acordo ortográfico da língua portuguesa. É que houve um acordo na qual a língua portuguesa sofreu algumas mudanças, algumas alterações. Então, nós vamos abordar com o embaixador de Portugal qual é o barômetro que se faz ao nível do país da CPLP, portanto, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa no mundo. Angola ratificou esse acordo, mas ainda não está implementado. Então, vamos lá ver em que pé que está ficando esse acordo ortográfico ao nível da língua portuguesa. E ao longo do ano, então, vamos realizar muitas outras atividades, tal forma que estamos, em primeira mão, vos anunciar que estamos a preparar uma excursão, a excursão centenária Agostinho Neto, levar a comunidade angolana cá na Bélgica ou cá na Europa, que queiram visitar Angola a quando da Semana do Herói Nacional. Portanto, vamos levar um grupo de excursionistas que querem participar na excursão, vamos criar condições para que haja pacotes e que as pessoas que queiram visitar Angola, queiram visitar o Memorial Agostinho Neto, queiram participar nas atividades ou no evento, no efêmero,
portanto, teremos essa oportunidade e as portas abertas para que levamos belga, europeus, luxemburgueses, angolanos, que estão aqui há muitos anos, que nunca mais foram para Angola. Vai ser uma boa oportunidade para visitarmos Angola no mês de setembro, para irmos junto comemorar o centenário do Dr. Antônio Agostinho. Portanto, são esses projetos em perspectivas que nós temos. E também gostaria de lançar o último apelo que quem queira aderir ou afiliar-se ao núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto pode contactar a dona Sônia para fazer a sua inscrição, para ser membro desse núcleo. Os outros pormenores em termos de estatuto e outros benefícios, portanto, ela, ao seu tempo, irá explicar. Então, o ano está no fim, faltam-nos alguns dias para terminar o ano, mas no que nos toca como núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, cá na Bélgica e Luxemburgo, somos a desejar votos de festas felizes, Feliz Natal e bom ano novo a todos os angolanos. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boas festas. Boas festas. Obrigada. E obrigada pela participação de todos. De nada. Eu também agradeço bastante. Amém. Muito obrigado. Saudações a partir da Hungria. Muito bom. A todos. Beijinhos. Beijinhos. Carlos, Sim. vou chamar-te, Carlos. Sônia, tudo bem? Carlos, Sim. para atenderes o telefone, Carlos. Estou a chamar-te, Carlos. Sim, estou a ouvir. Olha, antes de desligarmos, é o seguinte, é que a Embaixada de Angola, através do... Não, Carlos, não, tu podes terminar, eu quero falar contigo em off, podes terminar aí, já terminou, está tudo bem. Então, a Embaixada de Angola está a promover tanto o registro civil, está a emitir o bilhete de identidade angolano, cá na Bélgica. Então, é um anúncio, é uma informação que estamos a lançar a toda a comunidade angolana cá na Bélgica e em Luxemburgo, que já há essa possibilidade, já é realidade, e que se pode tratar o bilhete de identidade angolano cá na Bélgica. É só se dirigir junto do nosso setor consular para poder se inteirar quais são os requisitos para podermos ter o nosso bilhete e sermos considerados angolanos de facto. Portanto, essa é a última informação que eu gostaria de dar antes do término desta atividade. Muito obrigado e até já. Bom serão e bom fim de semana. Tchau. Tchau.